Então, beleza. Bom, então, eh, inicialmente, deixar meu cumprimento a todos. Meu nome é Lucas Sertem, eu sou médico formado pela USP, tenho residência e pós-graduação em medicina de emergência. A residência eu fiz pelo HC, também da USP, e pós-graduação pelo Hospital Israelita Albert Einstein, né? Eu trabalho com a PH já há 6 anos e meio, mais ou menos. E durante esse tempo eu pude fazer alguns estágios. Então eu fui para os Estados Unidos já 3 vezes para acompanhar tanto ambulâncias como helicópteros lá nos Estados Unidos. Fui para Portugal e no ano passado eu estive na Austrália, onde eu acabei observando na prática, né, a hemotransfusão, já que é uma realidade de certa forma até antiga para eles lá. E eu quis trazer e incorporar também para o meu serviço essa estratégia. E daí, desde o ano passado, então, enquanto eu já estava na Austrália, comecei a conversar com o coordenador do Hemonúcleo Regional aqui de Bragança, para a gente tentar ver se conseguia, né, porque como envolve não só a minha instituição, mas uma outra instituição também, para a gente ver se a gente conseguiria viabilizar esse projeto. E desde então, nós estamos nessa luta, na verdade, porque a gente tem que passar por várias instâncias, né? A gente precisa de uma autorização municipal, uma autorização regional, a municipal que seria de Bragança Paulista mesmo, a regional seria de Campinas, além disso a estadual e por fim até da União, uma vez que a gente não tem uma lei específica para o atendimento pré-hospitalar. Algo que eu fico batendo muito na tecla dessas autoridades foi que existe uma legislação, por exemplo, que permite a transfusão em domicílio, desde que acompanhada por um médico e também por equipamentos, todo um suporte para o tratamento de reações transfusionais. Por que não? Se existe uma legislação para transfusão então domiciliar, por que não dentro de uma unidade de terapia intensiva móvel, né, uma viatura de suporte avançado do SAMU, por exemplo, ou até mesmo do Corpo de Bombeiro ou outras unidades, sejam do SUS ou particulares, né? Então, eu vou comentar um pouquinho dessa história que foi para a incorporação dessa estratégia no meu serviço. Esse é o serviço que eu conheci, chama New South Wales Ambulance. Na verdade, é um serviço que atende todo o estado, mas na verdade eu estive na cidade de Sydney, Austrália, durante um mês praticamente, foi maio de 2019. E aqui é uma foto base deles, é uma base toda do sistema único deles também, né, uma base pública. E na parte de baixo é onde ficam as equipes assistenciais. Eles têm tanto transporte ou atendimento terrestre, como também resgate aeromédico. Então, eles têm ambulâncias, têm helicópteros e aviões. Lá é um sistema de paramedicina um pouco misto, né? É diferente, por exemplo, da Inglaterra, dos Estados Unidos, onde só tem paramédico. Aqui o médico atua também, assim como enfermeiros. Então, os aviões eram praticamente atendidos por enfermeiros. No helicóptero tinha uma conjunção entre médicos e paramédicos. E nas ambulâncias também tinha essa conjunção, mas principalmente era a lida do dia a dia mesmo era com paramédicos, né? Aqui uma foto do centro de operações da cidade de Sydney. Toda ligação lá é um número específico. Aqui, por exemplo, seria o 92, o 93 aqui no Brasil, né? Mas toda ligação do estado de New South Wales cai nessa sala. Ela é triada por paramédicos, diferente do SAMU, que é triado por médicos aqui no Brasil, e então despachadas. Existe um médico de plantão também nessa sala, se precisar de um apoio, de uma estratégia das aeronaves, sejam helicópteros como aviões. Então ele ajuda a triar, ajuda também a definir depois para qual seria o hospital mais adequado, não o mais próximo, né? Aqui uma foto de uma ambulância deles, é uma ambulância Sprinter, e veja aqui embaixo, quando eu cheguei eu já perguntei o que é essa caixinha aqui no chão, né? Veja que eles colocam até no chão, mas tem vários equipamentos, assim como o nosso, todo voltado para um suporte básico ou avançado de vida na rua, né, na estrada, na rodovia, onde for necessário. Mas essa caixa aqui no chão me chamou a atenção. E depois eles me falaram que era o kit hemotransfusão deles, que daí eu tenho mais algumas fotos na sequência. Essa é uma pergunta que ela, nos últimos anos, a sua resposta mudou, né?
Mas qual será, então, qual seria, né, a principal causa de óbito prevenível em vítimas politraumatizadas? E a resposta é hemorragia. Tanto que mudou a forma como nós atendemos, né? Tanto no pré-hospitalar como no intra. Antigamente a gente dava muito enfoque para via aérea e para proteção de coluna cervical. Então todos os protocolos, os guidelines se baseiam, né, no ABCDE do trauma, no atendimento, começando pela via aérea. E nos últimos guidelines, isso baseado nos últimos estudos e nas últimas evidências, demonstram que, na verdade, o sangramento, principalmente no PH, é a principal causa de óbito. Dados, por exemplo, a cada 10 traumatizados, 6 deles têm essa morte prevenível por causa de hemorragia. E só 7%, por exemplo, por deteriorização de uma via aérea, por exemplo, obstruída ou mesmo sem a sua proteção, né? Questão de broncoaspiração. Então, por isso, os protocolos têm mudado e a gente sempre dá esse enfoque do X-ABCD. X, então, de sangramento exsanguinante, não é F nem de fratura, nem S de sangramento. É X de exsanguinação mesmo e a causa do choque hemorrágico contribuindo para a principal causa de óbito prevenível em politraumatizado. Lembrando também que a causa externa, isso envolve acidente, suicídio, ferimento por arma de fogo, arma branca, responde na faixa etária de 1 a 44 anos no Brasil como a principal causa de óbito atualmente, né? Então, é responsável por um grande número de óbitos e também um grande número de morbidade, né? Existe uma campanha nacional, mas também internacional, que é a Stop the Bleed, que isso todo mundo já conhece, principalmente quem está atendendo no pré-hospitalar, com enfoque em controle rápido e parada realmente desse sangramento exsanguinante. No caso dos membros, a gente pode utilizar a compressão direta, pode utilizar torniquete. O torniquete, nas pesquisas, nos estudos civis e militares, ao longo da história, ele foi de bonzinho a vilão, mas no momento ele é extremamente é, sugestionado, né, orientado o seu uso, a ponto de, por exemplo, os Estados Unidos ensinar compressão torácica no high school, né, para crianças e também já estarem ensinando em alguns centros o uso de torniquete. Lá eles têm, por exemplo, DEA nas casas e também em locais de grande concentração ou circulação de pessoas. E hoje em dia eles já contam também com um kit de sangramento, que a pessoa possa rasgar ali rapidamente e geralmente conta com um torniquete, com substâncias hemostáticas, né? Para ser utilizado também nos membros, mas principalmente em raiz dos membros, né? E, claro, a compressão direta. Então, essa é uma campanha internacional, todo mundo já deve conhecer, que é Stop the Bleed, né? Essa pergunta também é muito importante, é uma pergunta que tem sido levantada nos últimos anos e, claro, para os senhores que são hematologistas, ela é muito clara, né? Se o paciente está perdendo sangue, que contém massas, plasma, plaquetas, e no plasma os fatores de coagulação, por que a gente repõe só cristalóide, que é água mais eletrólitos, né? Água e sal de cozinha, basicamente, né? O ring lactato com um pouco mais de diferenciação. Mas o NSL a 0,9 seria praticamente água e sal, né? E sendo que a gente não tem, né, realmente fator de coagulação, as plaquetas não estão inseridas, a gente está perdendo realmente o glóbulo vermelho, os eritrócitos, e a gente, pelo menos na questão do atendimento pré-hospitalar, a gente não tinha essa visão, né? A gente acabava ofertando litros e litros de cristalóide, contribuindo para hipotermia, acidose, para hemodiluição, e consumindo até de certa forma os fatores de coagulação, e só no hospital a gente acabava indicando a hemotransfusão, e hoje em dia a gente sabe que tudo isso está contribuindo para a morte e mortalidade do paciente. Logo, os guidelines e todas as diretrizes hoje em dia orientam o uso precoce e agressivo desses hemocomponentes e logo já se indicando também o uso do protocolo de transfusão maciça, que nesse momento, pelo menos pelo ATLS, eu sei que tem uma variação na literatura, se recomenda um eritrócito para um plasma e uma plaqueta, né, com as suas devidas variações de acordo com a instituição. Mas pelo ATLS, pelo menos, é essa orientação. Existem também alguns serviços, e não são só serviços do intra-hospitalar, mas também do pré-hospitalar, que já têm utilizado o sangue total. Então, os Estados Unidos, por exemplo, que é um serviço que eu, né, na verdade é um país com vários serviços que eu acompanho bastante,
Eles iniciaram com cristalóide, depois eritrócitos, depois eritrócito mais plasma, e a gente já tem mais de 10 serviços de hemotransfusão em ambulâncias e helicópteros já utilizando o sangue total. A minha ideia, até por uma questão fisiopatológica, era também iniciar com sangue total. Mas a Anvisa, nesse momento, disse não. Para vocês começarem, vocês devem começar só com bolsas de sangue mesmo, O negativo. E daí, quem sabe, num futuro, até mostrando uma evidência maior do benefício dessa estratégia, quem sabe a gente também ter o sangue total nas nossas ambulâncias. Mas, por enquanto, seria só a questão do O negativo mesmo. Então, fica essa pergunta, por que não começar no APH? E é isso que a gente deseja, é isso que a gente propõe, né? Por revisão de literatura, a gente tem a primeira hemotransfusão feita fora do ambiente, realmente dos hospitais, data do dia 22 de junho de 1918. É até curioso, né, que hoje é dia 24, não é isso? E então é praticamente 102 anos atrás. E só hoje que, ou talvez no ano passado, que esse conhecimento está chegando um pouco mais à tona aqui no Brasil, né? Claro que para quem lida com a questão da transfusão diariamente, isso é um dado que passa na cabeça mais, né, mais frequente, mas para quem não está acostumado à questão da transfusão, às vezes não tinha nem ideia que a primeira descrição foi em 1918. Foi esse capitão, um capitão inglês, Dr. Norman, que utilizou durante a Primeira Guerra Mundial. Foi, na verdade, na própria campo de batalha, doador à vítima ali, veia a veia, né? Não tinha também testes profissionais, nada disso na época, pelo menos pelo relato dele desse artigo. Esse é um serviço na Inglaterra, serviço de Newcastle, que aqui fez até uma propaganda de quando eles iniciaram esse protocolo. Aqui eles têm ambulâncias, têm motolâncias também e os helicópteros. E aqui a gente já observa a presença dessa bolsa térmica especial, contendo os hemocomponentes aqui, dando um enfoque maior ao O negativo, né? Lá eles também têm plasma, por exemplo, assim como outras medicações. Essa bolsa térmica especial, eu não tenho nenhum viés aí de empresa, mas é uma bolsa bem interessante, de padrão internacional, que também nós a adquirimos, porque como nós estamos sendo o primeiro serviço aqui do país a ter esse tipo de protocolo institucionalizado, né, no serviço, então a gente quer fazer o que os outros têm feito também e já têm encontrado os melhores resultados e com a mesma qualidade, apesar de ter uma marca nacional também que está se propondo a vender esse tipo de bolsa para transporte e armazenamento, né? Essa bolsa ela foi desenvolvida durante as guerras pelos quais os Estados Unidos enfrentou, né? Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, e ela tem uma proposta de que fora de um ambiente controlado, fora de energia elétrica, ela consiga armazenar esse hemocomponente de 72 até 96 horas. Nós reproduzimos em teste de validação aqui na região de Bragança e nós conseguimos também esses mesmos resultados. Então, mais do que 3 dias de uso fora do hemonúcleo e com sucesso. Ela mantém a estabilidade desse hemocomponente, mantém a temperatura interna da caixa. Existe uma coisa importante, porque o que nós fazemos? O que o SAMU faz? Ele transporta ou ele armazena? Então, isso gerou muito debate dentro dos órgãos reguladores e nós concordamos que nós acabamos fazendo os dois tipos de atividade. Nós transportamos, mas a gente também armazena. Logo, nós devemos manter o hemocomponente entre 2, mais 2, né, e mais 6 graus. Por que isso? Porque a questão do armazenamento seria 2 a 6, a questão do transporte seria de 1 a 10. Então, será que nós, por conta disso, poderíamos utilizar 1 a 10? E a resposta foi não. A gente tem que manter durante todo o tempo, mesmo fora da base, 2 a 6. Nós temos a vantagem que a nossa região é uma região montanhosa, então a temperatura aqui é um pouco mais amena e realmente nós conseguimos os mesmos resultados de pelo menos 72 horas com tranquilidade. Esse hemocomponente não passou de 6 graus, né? Estou falando de 2 bolsas de O negativo nesse momento. Nós adquirimos uma bolsa dessa de 4 litros, né? Existem pelo menos 3 perfis no mercado, mas essa foi a que melhor nos atendeu. Essas são fotos lá da Austrália,
onde a gente observava, eram 4 bolsas dessa mesmo padrão. 2 delas eram para as ambulâncias, 2 para os helicópteros. As ambulâncias da Austrália, nesse serviço onde eu fiquei em Sydney, elas só tinham eritrócitos, enquanto que o helicóptero tinha tanto plasma, que era o extended plasma, e também eritrócitos, né? Eles faziam essas trocas de rotina, segundas, quartas e sextas, então aqui eu pude acompanhar bem uma troca. As bolsas aqui embaixo eram as novas e aqui eles armazenavam, como se fosse numa estante, né? As bolsas antigas. Sendo que essa bolsa que ficava um pouco mais acima, que essa é uma bolsa vermelha, continham as medicações. Então, é um kit pré-transfusional, é um kit transfusional em termos de pré-hospitalar. Então, contém as medicações, tanto as bolsas, né, dos hemocomponentes, mas também as medicações. Quais são elas? Principalmente cálcio e transamin. A vitamina K só para situações mais específicas que eu vou comentar na sequência. Quais hemocomponentes a gente pode, então, administrar no APH? Concentrado de hemácias, plasma, o sangue total, que seria, hoje em dia, em termos fisiopatológicos, o mais adequado, mas ainda, eu concordo, carece de estudos ainda para demonstrar que esse seria o hemocomponente ou a forma de se administrar perfeita. Pode se administrar também o crioprecipitado e, associado a isso, as medicações. Então, estou falando do transamin. Tem 2 grandes estudos, né? Tem o estudo UMA, o sangramento corporal, e tem o estudo CRASH em politraumatizados, reduzindo morbidade, mas principalmente reduzindo mortalidade. É uma medicação barata, bastante custo-efetiva. Tem estudo provando a sua efetividade tanto no ambiente hospitalar como no pré também, e demonstrando que realmente não tem uma limitação do custo, é uma droga barata, né? Assim como o cálcio. O cálcio entraria na explicação fisiopatológica tanto como uma indução de hipocalcemia, já por ser uma doença grave, um choque circulatório, um choque hemorrágico grave, mas também pela presença do citrato, por exemplo, principalmente em hemotransfusão maciça, poderia contribuir para essa hipocalcemia. A Universidade de Washington defende muito a hipocalcemia como mais um fator agravante na fisiopatologia da morte no trauma, assim como acidose, hipotermia. Então seria um quarto fator, por exemplo, né? Então, os estudos hoje em dia e as instituições onde fazem isso, eles costumam já repor o transamin mais o cálcio de rotina, na forma de kit. Quais são esses estudos, né? Aqui eu vou trazer apenas alguns. Eu acho que esse é o mais famoso, data agora de 2 anos atrás, saiu no New England, foi patrocinado pelo Exército Americano e mostrou que o uso do plasma nos helicópteros, né, de onde foram os centros pesquisados, reduzia a mortalidade em 30 dias. Então, foi um estudo bem interessante, não teve viés da indústria farmacêutica, por exemplo, e mostrando redução de mortalidade, né? A gente tem outros também. Esse aqui, por exemplo, saiu no JAMA, que foi uma casuística da guerra do Afeganistão, mostrando também redução de mortalidade em 24 horas, 30 dias. O de baixo é uma casuística do helicóptero de Londres, que já faz algum tempo, é a maior casuística no mundo nesse momento, são os londrinos. E aqui, nesse caso, não mostrou redução de mortalidade, mas pelo menos reduziu o tempo para se administrar a primeira bolsa, né? Talvez o que ele comenta é que falta ainda um melhor atendimento, pelo menos nessa região, da equipe do intra-hospitalar. Por isso que talvez não tenha ainda associado a isso uma redução de mortalidade real mesmo. A gente tem estudos civis mostrando redução de mortalidade. Esse de baixo, eu tinha comentado do Afeganistão, esse aqui é do Iraque também, mostrando redução de mortalidade. E esse seria uma análise secundária do Pampers, esse último aqui de baixo, que ele demonstrou o benefício um pouco discreto com o uso do cristalóide, acima dele o eritrócito, acima dele ainda o eritrócito mais plasma, sugerindo então que quanto mais hemocomponente você está administrando, maior seria o benefício em termos de morbidade e mortalidade. Daí vem também a proposta do uso do sangue total, que daí contém todos os fatores importantes aí, já que o paciente está perdendo sangue total por conta de um ferimento, né? Quais são os países que têm hemocomponentes do pré-hospitalar nesse momento? São 11. Estados Unidos, Canadá, representado aqui as Américas, Inglaterra, Alemanha, França, Irlanda, Noruega, Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia e Israel. Sendo que o primeiro que oficializou isso e passou a utilizar de forma protocolar, rotineira no seu serviço,
pelo menos pelos estudos, falam que é o serviço de Queensland, que fica acima desse estado onde eu visitei, que é New South Wales. Então, o serviço australiano, 2011. 9 anos, então, que eles têm feito isso de rotina na Austrália. Em 2012 foi a vez dos londrinos, então, como eu falei, que tem a maior casuística hoje em dia, helicóptero de Londres. Então, lá eles têm há 8 anos já o uso rotineiro dessas bolsas. E hoje em dia, o maior número de serviços contemplados são nos Estados Unidos, claro, e lá realmente ele já tem vários, pelo menos mais de 10 serviços de APH com o uso já do sangue total em ambulâncias e helicópteros. A nossa proposta é ser o primeiro serviço de pré-hospitalar da América Latina, então SAMU Regional Bragança. Nós atendemos atualmente 11 cidades, agora no final do ano nós vamos passar para 16 cidades, porque o Circuito das Águas também vai ser agregado ao nosso serviço. Tem uma área territorial bem grande, isso dá 3.219 km², uma região de zona rural muito grande. A gente tem várias rodovias passando pela região, quase 500 mil habitantes, 470, um pouquinho mais de 470 mil, 260 funcionários diretos e, nesse momento, 2 ambulâncias de suporte avançado, uma em Bragança, que é a Alfa 1, e a outra em a cidade de Atibaia, que ficou famosa até no noticiário esses últimos dias, né? Que é a ambulância Alfa 02. Então, essa é o símbolo do nosso SAMU. Existe também o símbolo do SAMU Nacional. Para isso, como eu comentei, nós fizemos várias solicitações a órgãos municipais, regionais, estaduais, e eu estive até 2 vezes em Brasília, até uma delas conversando com o presidente da Anvisa do ano passado, Dr. William Dibby, agora foi substituído, né? E nós criamos 12 protocolos operacionais, quase 17 anexos, somando algo em torno de 5.000 páginas, um pouquinho mais, para até justificar, embasar toda essa nova estratégia, uma vez que a legislação ainda não contempla o uso em ambulâncias, né? Por mais que seja um automóvel. Esse é um fluxograma básico de como vai funcionar. O Hospital Universitário de São Francisco, ele é um hospital aqui regional, terciário, da alta complexidade. Ele está associado a uma faculdade de medicina, que é a Faculdade de Medicina de Bragança. Ele, então, vai distribuir esse hemocomponente para nós. Nós, como eu falei, iremos armazenar e transportar, então a gente tem essa dupla função, além de transfundir realmente. Se não ocorrer essa transfusão, a gente vai reintegrar o hemonúcleo, então essas bolsas de O negativo não vão ser perdidas, jogadas fora, em nenhum momento. É nossa proposta também de descartá-las, né, e já prejudicar um estoque que ele não é tão grande, mas também não tem, pelo menos na nossa região, ou a questão do estoque não é uma problemática, tá? E a gente vai utilizar O negativo, né, pensando que é o doador universal e a gente não vai conseguir acessar inicialmente os exames pré-transfusionais. Apesar disso, nós iremos coletá-los. Nós temos pelo menos dois tubos para coletar. Nós iremos observar e comunicar reações transfusionais. Quem vai notificar daí sim é o hemonúcleo. Encaminhamento exclusivo ao pronto-socorro dessa universidade. E lá vai ser feito o damage control, cuidados intensivos, pensando no melhor atendimento a essa vítima politraumatizada. Então, esse é o fluxograma básico de mais ou menos como que as coisas vão funcionar, né? E depois a gente tem a explicação detalhada nesses protocolos operacionais. Aqui são fotos já do nosso serviço, dos testes que nós fizemos, de teste de validação operacional, teste depois de performance. Então, essa é a bolsa que nós adquirimos, são 2 delas nesse momento para uma viatura de suporte avançado. Aqui nós temos de como ela é constituída. Por fora, ela é um tecido, é uma capa grossa. Numa segunda camada, a gente tem um sistema a vácuo, que não diminui a troca de calor entre ambiente interno e externo. E aqui mais por dentro, numa terceira camada, ou a camada mais interna, a gente tem umas placas, que é como se fosse um gelox no dia a dia, mas ela tem uma tecnologia que a mudança de fase acontece próximo dos 4 graus. E ela permite realmente, desde que ela fique tampada e lacrada, pelo menos 72, 96 horas. Teve um dos testes que ficou até 102 horas com ela tampada e mantendo até 6 graus, que é a temperatura que nós achamos adequada e respeitando também a legislação vigente. Além disso, a gente tem essa sonda, que é uma sonda de um termômetro que eu vou comentar na sequência, que seria um diferencial também da realidade brasileira. Por quê?
A Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, eles utilizam data loggers retrospectivos. Então a gente só vai ter o acesso a esses dados depois que abrir a bolsa e ver o que aconteceu. Essa sonda, que é um sistema brasileiro, ela permite a análise de vários indicadores 24 horas por dia através do site ou do aplicativo. Além disso, tem alarmes programados. Então, seria até um upgrade que a gente está propondo aí para a literatura também, para a questão de segurança e rastreabilidade desse uma componente. Aqui são fotos das duas unidades, então, de O negativo, como elas ficam no interior da bolsa, por exemplo. O certo aqui é só uma foto ilustrativa, mas elas ficarem horizontais, né? A gente também tem prova dizendo que a gente não teve hemólise por transportar em ambulância, em helicóptero, tem estudos lá fora e a gente também demonstrou isso no nosso serviço. E também lembrar, pela questão da rastreabilidade, da segurança, essa bolsa, depois de preparada, ela é lacrada. Então, nós não temos acesso direto à bolsa, só se realmente for ser indicada a hemotransfusão. Se a gente não utilizar, essa bolsa lacrada, ela volta da mesma forma para o hemonúcleo e a gente troca a bolsa. Por isso que o ideal é ter pelo menos duas bolsas, né? Além disso, a gente também está propondo aquecer esse sangue. Então, nós compramos esse dispositivo de aquecimento de fluidos e também de sangue. É a única marca brasileira que faz esse tipo de sistema atualmente. Existe até uma marca superior no mercado internacional, mas por enquanto nós não tivemos a possibilidade de utilizá-la. Por que eu falo isso? Porque ela ainda é um dispositivo muito grande para nós o atendimento pré-hospitalar. De qualquer forma, nós utilizamos e validamos ela também no serviço, mas existe uma marca que é um cassete. Então, é muito menor, muito mais prático para a gente que trabalha no APH, né? Então, permite também o aquecimento. Aqui uma foto da nossa UTI móvel. Então, veja que ao lado do cardiodesfibrilador, nós afixamos essa bolsa, assim com algumas caixas de medicação. É um kit, assim como os australianos. Eles lá utilizavam no chão, a gente achou mais elegante utilizar na bancada, ao lado do cardiodesfibrilador. Então, essa é uma foto de como ele vai ficar fixado na ambulância. E se a ambulância estiver parada dentro da base, porque a viatura suporte básico ela fica rodando o tempo todo, mas a viatura suporte avançado ela roda 2, 3 ocorrências a cada 12 horas. Então essa bolsa ela vai ser retirada da ambulância e vai ser colocada nessa sala, que da mesma forma ela é refrigerada, tem um termômetro também para ter o controle de temperatura interno. Existe um gerador que permite, se quedas de energia aí, restabelecer todo o sistema elétrico, né, e manter essa sala refrigerada 24 horas. Existe toda também um controle de temperatura que os funcionários devem realizar, né? Aqui são caixas onde a gente coloca as medicações e também depois onde vão ficar as amostras pré-transfusionais. Então aqui a gente, já vou comentar quais medicações são essas, mas seriam, acho que saiu um slide, mas eu volto depois na sequência. Aqui é o sistema de monitoramento. Então veja que interessante, né? À direita, no canto superior, nós temos, por exemplo, a cidade de Diadema, São Bernardo. Veja que cada ponto desse é onde a ambulância estava naquele momento. Então a gente tem sistema de geoposicionamento. Ao lado aqui a gente tem a velocidade, altitude da ambulância ou da caixa, né? Aceleração no plano XYZ. Se essa caixa cair, ela permite a colocação de um alarme também, para você pensar, será que caiu e vai ter hemólise, por exemplo? Será que eu devo suspender, então, e tentar reintegrar o hemonúcleo? Eu consigo 24 horas por dia, por aplicativo ou site, observar qual é a temperatura interna. Então, ponto por ponto, eu posso programar de 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, eu consigo dizer qual é a temperatura do interior da caixa e também a bateria do sistema. E com isso eu posso colocar alarmes, né? Alarme de temperatura, alarme de bateria. Se a ambulância sai, agora à direita no canto inferior, eu posso colocar um quadrilátero de segurança e colocar minha base, por exemplo, do SAMU ali dentro. Se a ambulância sair para alguma ocorrência, ela me avisa também por aplicativo ou por e-mail. Então, tudo isso é muito elegante e acaba sendo até superior ao que é utilizado nos outros países lá de fora.
Lá, como eu comentei, são data loggers retrospectivos. Aqui não, é 24 horas online, sabendo o que está acontecendo no interior da caixa com esse hemocomponente. Então, é muito mais seguro até, né? Quais serão os pacientes com indicação nesse momento? Vítimas politraumatizadas, que vai ser o grosso aí do atendimento, né? Mas, claro, contemplando também hemorragia digestiva alta e baixa, sangramento puerperal, lembrar de algumas situações especiais que nós escrevemos nos protocolos. Um deles seria pacientes, pelo menos que a gente consiga identificar com história de politransfusões, e também pacientes que recusam transfusão. Nesse momento, eu estou dizendo, por exemplo, por causa religiosa, né, os testemunhos de Jeová. Nós não temos um posicionamento institucional, mas o médico assistente que vai estar na cena, né, por ser uma UTI móvel e a presença do médico, ela é integral para o cuidado dessa vítima. Ele tem a capacidade técnica de decidir se o benefício é maior que risco e assumir esse benefício também, apesar depois das questões éticas, legais e também civis, né, que possam gerar. Quando? Presença de choque hemorrágico. Então, não é aquela vítima que tem um HB de 6,6, que está sendo transferida com HDA. É uma vítima realmente que está em eminência de morte por conta do choque. Como a gente define isso? A gente pegou da literatura também, de lugares que já fazem isso. O muito conhecido ABC Score, por exemplo, para ativação de hemotransfusão maciça, nós vamos utilizá-los também. 2 de 4 critérios, então, hipotensão definida com pressão sistólica abaixo de 90, a frequência cardíaca acima de 120, a presença de um ferimento penetrante ou EFESH positivo. Nós temos ultrassom também na ambulância, então permite a realização do EFESH. Ou se não, critérios mais amplos, como sinais de uma perfusão periférica, ausência de pulso periférico, principalmente radial, e, mais uma vez, a hipotensão definida como sistólica abaixo de 90. Desculpa, o que é EFEST? O EFESH, a gente tem no trauma, a gente faz o FESH, que são 4 janelas do abdômen, para ver se tem sangramento intracavitário peritoneal, por exemplo. Então, a gente faz, inicialmente, a janela chifoide, para ver se tem tamponamento cardíaco. Depois, a gente faz hepato renal direito, hepato renal esquerdo. E, por fim, a janela púbica, e só para ver se tem líquido livre. Então, se eu pego, por exemplo, um paciente hipotenso com líquido livre, um FAST positivo, portanto, eu poderia já indicar a hemotransfusão. Então, é um critério muito utilizado. O emergencista gosta muito disso, né? Cirurgião do trauma também. É um critério bem objetivo para o acionamento do banco de sangue, dizendo que aquele paciente precisa de transfusão maciça, né? Estabilidade hemodinâmica de forma geral. A gente gosta muito de utilizar também como emergencista o Shock Index, que é uma ferramenta bem objetiva de demarcação de choque. É uma ferramenta fácil de ser utilizada. É só dividir a frequência cardíaca sobre a pressão sistólica. Para a sepse, por exemplo, é utilizado o CORD 0,7. Aqui, para o choque hemorrágico, o CORD está sendo de 1, tá? Assim como pressão de pulso abaixo de 45. Na prática, a gente até colocou quadradinhos para preencher, para o médico rapidamente identificar qual seria o critério para disparar a hemotransfusão no APH, mas eu acho que a gente vai utilizar basicamente estabilidade hemodinâmica e pelo menos 2 critérios do ABC Score. O choque index e pressão de pulso é só para contemplar também, assim como outros protocolos internacionais também utilizam, tá? Então, se tiverem alguma coisa, podem interromper, por favor. Lembrando sempre da questão da hipertensão permissiva. A gente também não deve fazer muito cristalóide e muito hemocomponente se o paciente, por exemplo, tiver capacidade de aguentar essa hipotensão, né? Os estudos já demonstram que essa estratégia reduz mortalidade, reduz morbidade também. Hoje em dia, advoca-se o uso do cristalóide com parcimônia, máximo de 1 litro só, e daí já iniciar o protocolo de transfusão maciça, utilizando hemocomponentes, aquele, no caso, 1 para 1 para 1. E se o paciente tiver a possibilidade de fazer hipotensão permissiva, a gente deve manter o pulso radial dele palpável, ou se não, essa histórica acima de 80 é suficiente. Agora fala assim, puxa, Lucas, esse paciente tem um trauma crânioencefálico associado. Daí não tem que fazer, ele tem que manter uma norma tensão. Agora, se ele estiver sangrando só no abdômen, numa pelve que abriu, ou num tórax, por exemplo, um hemotórax maciço, então seria adequado fazer a hipotensão permissiva. Agora, retornando, acho que saiu só um pouquinho da programação.
o que o box de medicação contempla, ou se não o box de transfusão contempla, né? Como eu comentei, são 2 concentrados de hemácias, O negativo, 1 grama ou 4 ampolas do transamin, o ácido tranexâmico, o cloreto de cálcio ou ainda o gluconato de cálcio. Nós aqui, pela facilidade, temos o gluconato de cálcio, tá? Então, a gente vai sempre ofertar para o paciente as hemácias, o transamin e mais o cálcio. Se o paciente fizer uso de varfarina, por exemplo, ou outras medicações antagonistas de vitamina K, a gente também poderia administrar vitamina K. Então, ela também está contemplada nesse box, mas só para esse tipo de paciente que já faz uso, tá? Lembrando que o sistema do concentrado de hemácia só pode ser pressurizado manualmente se estiver em situação de parada ou preparada. É o ideal que não se pressurize e deixe correr realmente de forma habitual, né? Então, aqui uma foto das medicações. Então, 4 ampolas do transamin, 3 do gluconato de cálcio e a vitamina K, sim ou não, a depender do caso, né? Se a gente identificar que ele era usuário de algum antagonista de vitamina K. Aqui uma foto dos nossos testes de validação, utilizando aqui no caso esse aquecedor, né, o Ranger. Então veja que ele aquece a 41 graus, mas na hora que ele vai entregar para o paciente é em torno de 36 a 37 graus na via de saída, né? É um sistema de serpentina. Ele é adequado mesmo para a utilização a pH, mas a gente acredita que por enquanto não existem outras empresas que têm esse dispositivo. Mas no futuro, para o atendimento hospitalar, há equipamentos menores, né? Por exemplo, existe essa marca que tem um cassetezinho, né? Então, para nós seria muito mais prático. De qualquer forma, a nossa proposta realmente é dar o hemocomponente aquecido. Aqui é um dos testes mostrando também que tanto o transporte na ambulância, pela trepidação, né, como pela movimentação da caixa no ombro, tudo isso, como também o aquecimento não produziu hemólise. Então essa foi uma das questões de qualidade também que todas as agências reguladoras nos pediu, então demonstrando que não induziu hemólise. E aqui, por fim, uma foto da nossa primeira hemotransfusão. Aqui é o interior da nossa UTI móvel, foi uma questão de teste aí. E vejo então que o paciente aqui ele foi preservado, né, a sua identidade, mas a gente observa a manta térmica, oxigênio, as bombas de infusão, o cristalóide correndo, então o ringue lactato e além disso a bolsa de O negativo já na nossa ambulância. Foi uma transferência que nós fizemos da cidade de Socorro até Bragança e tudo bem, eu acho que tem esse viés de ser nossa equipe, mas eu acho que nesse caso realmente é uma opinião, claro, né, gente? Mas contribuiu para o paciente chegar vivo até o hospital. A gente estava com medo de levá-lo, ele estava com a pressão 75, 150 de frequência. Por outro lado, a gente estava numa cidade onde não tinha estrutura. Então a gente acredita que pelo menos o cristalóide e essa bolsa tenha contribuído pelo menos para a chegada desse doente. Ele acabou falecendo depois de 10 dias, por complicações tromboembólicas aí, mas foi pelo menos uma morte dentro de uma unidade de terapia intensiva, já pós-cirurgia, né? Então, apesar de ser uma opinião, né, eu acho que a partir do momento que a gente começar a fazer isso na prática diariamente, a ideia é gerar dado para contribuir também com a nossa experiência aqui brasileira e dizer realmente que essa é uma estratégia segura e mais do que isso, que contribui com redução de mortalidade ou pelo menos morbidade, né, das vítimas. Aqui é uma foto, desculpa, uma foto não, um vídeo do sistema alemão. Vou baixar aqui um pouquinho. Então veja um acidente, né, no cruzamento. O médico chegando, porque lá eles têm médicos na cena também. Bombeiro atuando. O médico avaliando a vítima. Esse é o piloto e o copiloto, né? E veja que ao lado tem a mesma bagzinha que a gente adquiriu também para uso aqui no Brasil. Então que eles comentam como que é a estratégia. Eu mesmo não falo alemão, mas a proposta é só explicar assim, um projeto, né? Que eles começaram a utilizar também. Essa é a bolsa, é da Credle, né? Credle ProMed. Então, o médico pega a bolsa, leva até o helicóptero e afixa a bolsa no helicóptero.
e na sequência, mais ou menos de como ela é montada no hemonúcleo mesmo, né? As bolsas chegando de O negativo. E as bolsas, então, colocadas no interior da caixa, e depois essa caixa fechada, preparada, lacrada, e ela é entregue já preparada, pronta mesmo, para a equipe do APH. Então, se a gente não transfundir, a gente devolve do mesmo jeito que a gente pegou. A ideia é a gente não ter nem abrir, não ter nem contato daí com esse componente, até por questão de segurança, traçabilidade. E aqui, por fim, foi um paciente que estava em parada cardiorrespiratória na cena, era um traumatizado, uma queda de moto. Nós fizemos a toracotomia de reanimação, é uma proposta também do último ATLS, então abriu o peito do paciente mesmo, e ele voltou, o coração voltou a bater na nossa mão. Então foi um atendimento bem emocionante aí, é o segundo paciente que sofre toracotomia na rua e tem retorno à circulação espontânea pela nossa equipe. A gente tem uma caixa de toracotomia mesmo, vejo que são instrumentais cirúrgicos mesmo, né? E nossa ideia é que essas vítimas também possam receber o melhor atendimento, hemotransfusão, ainda na cena. Não tem por que a gente só começar a hemotransfusão no hospital, sendo que a literatura tem apontado, né, para o benefício do início ainda no PH. Uma outra coisa que eu não comentei, eu falei bastante de morbidade e mortalidade, mas tem, da casuística inglesa, por exemplo, a gente observa uma redução do uso dos hemocomponentes. Então, um exemplo, por exemplo, chegando com a paciente chocado e só administrando no intra-hospitalar, esse paciente receberia, por exemplo, 20 bolsas de sangue. Começando ainda no pré-hospitalar, ele no final ele recebe só 14, por exemplo. Então, no final, no valor total, a gente observa uma redução. Então, diminuindo risco, custo e até é uma estratégia interessante pensando na limitação desse hemocomponente, né? Não é uma medicação que a gente vai lá e compra, né? É um fluido muito mais nobre, né, do que uma simples medicação. Então, acho que de apresentação era isso. Essa é mais uma foto aí do serviço de Newcastle em inglês. Esse é o nosso Instagram, do NEP SAMU Bragança. Não sei se de repente alguém quer depois nos seguir. A gente fala de bastante coisa do APH aí. A nossa proposta realmente no SAMU de Bragança é a gente trazer essa excelência das pesquisas para dentro da nossa prática, né? Trazer nosso pioneirismo também. A gente tem dois projetos diferentes. Um é da restrição de movimento de coluna, diminuir o uso da prancha do colar cervical, que hoje em dia é para 100% das vítimas, né? Então imobiliza todo mundo, sem critério, sem uma racionalização. E o segundo agora é com a questão da hemotransfusão, né? Daí agora eu fico